profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos nos assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs que rezam conosco aqui no santuário, os visitantes de Cachoeira Paulista, de Vargem Grande, de Santa Rita do Passa Quatro, nosso povo querido de Tambaú, né? Também aqueles que rezam conosco pelas mídias do santuário e da Diocese de São João da Boa Vista. A primeira leitura de hoje do Livro da Sabedoria deve nos fazer pensar sobre uma realidade que é muito importante para a nossa vida, né? Nós precisamos ser sábios. Sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Uma pessoa pode ser muito culta, ela pode estudar muito e não ter sabedoria. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que usa toda a inteligência que tem para o mal, ele pode ser inteligente no arquitetar, mas ele não é sábio no que ele está fazendo, porque está fazendo mal para os outros e para si. Um exemplo, alguém que construiu uma bomba, é inteligente? É inteligente, tem o domínio das técnicas, da ciência, da química, da física. É sábio? Não. Mas também, gente, quantas pessoas que não são letradas, como nossos pais diziam, e têm uma sabedoria, aquela sabedoria lá da roça, que sabe olhar para os acontecimentos e ver a presença de Deus, a ação de Deus em cada realidade. A primeira leitura de hoje fala assim, que a sabedoria, a luz, ela supera a luz, porque a luz chega o momento que cede lugar para as trevas, não é assim? Acaba o dia, chega a noite, vem as trevas. A luz cede lugar para as trevas, mas a sabedoria não dá espaço para o erro, vai dizer a palavra de Deus. Tem um salmo que fala assim: Senhor, dai ao nosso coração sabedoria para podermos contar os nossos dias. Se nós não tivermos sabedoria, nós vamos achar que os nossos dias são contados pela sucessão das horas que passam, dos dias que vão se somando e formam as semanas, os meses. Não. A nossa vida deve ser contada pela intensidade com que a gente vive. Um exemplo, as coisas bonitas que nós vamos agregando à nossa vida, vamos assumindo. A nossa vida é contada pela vida bem vivida. Quem vive bem, vive mais, vive melhor. Então, como é importante nós pedirmos nesse dia a graça da sabedoria. Sabedoria que faltou aos fariseus, que perguntaram a Jesus, né? Quando que o reino de Deus vai se manifestar? Jesus já adverte, inclusive para nós,
dizendo assim, o reino de Deus não vem ostensivamente, não vai fazer um estardalhaço, não vai ser uma coisa assim que vem dominando tudo. O reino de Deus não pode ser dito assim, ele está ali, para a gente correr atrás e ir até aquele lugar. Tem lugares privilegiados no mundo, onde a graça de Deus foi manifestada, sim. Aqui não é chamada Praça dos Milagres, onde tanta gente foi curada, sim. Mas o reino de Deus não está só aqui. Fátima é um lugar especial, sim. Canção Nova é um lugar especial, sim. Aparecida é um lugar especial, sim. Tem lugares preciosos, como o antigo Israel também via lugares preciosos. Mas nós temos que aprender uma coisa, o reino de Deus não está lá ou aqui, o reino de Deus está no meio de nós. Duas músicas nos faz lembrar isso. Uma do Padre Zezinho, né, que fala assim, o reino que eu procurava é tudo que eu desejei, né? Fiquei sem dormir, chegava ao cair da tarde, eu quase sem dormir, buscando esse certo reino, a esperança dele a me perseguir. E o que o Padre Zezinho escreve? O reino está entre vós, está no meio de vós. E tem um ato penitencial que fala assim, quão distante parece o teu reino, se descuido das coisas pequenas. Você quer ver o reino de Deus acontecer? Ame. Você quer ver o reino de Deus acontecer? Você quer ver o reino de Deus se manifestar? Perdoe. Seja uma pessoa boa. Você quer ver o reino de Deus acontecer e se manifestar na sua vida? Seja justo, seja fraterno. Você quer ver o reino de Deus acontecer? Viva a santidade, fuja do pecado. Viva a santidade de Deus, querida por Deus. Você quer ver o reino de Deus acontecer e se manifestar no nosso meio? Simplesmente seja inteiro de Deus, somente de nosso Senhor. Você quer ver o reino de Deus acontecer? Pare de dar importância para as coisas secundárias e coloque Deus em primeiro lugar. Você quer ver o reino de Deus acontecer? Perdoe, compreenda. E aí, através dos valores do reino de Deus, a gente vai enxergando. E outra coisa, nós estamos acostumados mais a olhar as tribulações, os sofrimentos, aquilo que não dá certo, né? E a gente não tem olhos para perceber quanta graça e quanta presença de Deus nós temos na nossa vida. Nós levantamos de manhã, nós temos saúde, mesmo que o tempo esteja marcando cada um de nós com os sinais dos tempos. Nós temos família, nós temos casa, nós temos fé. Quanta coisa bonita, quanta presença de Deus. Quantas vezes Deus sustentou você, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes Deus carregou você no colo? E nós temos a alegria de saber que Deus é Pai, que nos carrega nos braços, e nós temos uma mãe amorosíssima, que é a Virgem Maria, que nos carrega nos braços também. Então, no dia de hoje, vamos pedir essa sabedoria, que faz com que a gente viva melhor, e que faz com que nós também olhemos para a nossa história, olhemos para o mundo, e percebamos os sinais de Deus, os rastros de Deus, as marcas de Deus, que Deus vai deixando, porque se você olhar para a tua vida, eu falo sempre isso nos casamentos, se vocês olharem para a vida de vocês, para a história de vocês, quer ver o reino de Deus? Não fica olhando muito longe não, olha para a tua vida. Você vai ver tua vida como se fosse um céu, inteirinho pontilhado de contas douradas, que você nem consegue contar, das graças, das bênçãos, da ação de Deus na sua vida. E aqui também nesse santuário diocesano do Beato Donizete de Nossa Senhora Aparecida, quanto também esse homem santo de Deus foi instrumento de Deus para que o reino de Deus chegasse nas pessoas. Chegasse nas pessoas e chegou.
Então nós temos a alegria de poder contar com Deus, com a Virgem Mãe de Deus, a Senhora Aparecida e com o Beato Donizete Tavares de Lima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu.